não observei aqui não. Vai brigar com Goiás. E pela vaga. É verdade. E tu sabe quem que ele pega na próxima rodada? O Avaí fora de casa. O Avaí fora de casa. O Avaí que ainda sonha também, né? Não, tá muito longe o Avaí. O Avaí já era. Não, o Avaí só chega, João Filho, a 58 pontos. Com os dois jogos que tem pela frente. Só chegaria a 58. Dá mais não. Já tem time com 59, 58. Esses times vão pontuar pelo menos um pontinho. Então, exato. O Avaí tá fora. Então, a sorte do Remo, na minha opinião, é esse jogo aí. E no final tem sim o Goiás. Porque aí ele pega o Goiás. Mas qual é a vantagem? Lá, meu amigo. Jogar em casa. Jogar em casa. Aí pode rolar uma armarinha por aí na história, não tem né? Esse negócio não. Alguém colocar um faz-me rir pro Avaí, né? Se o Remo ganhar do Avaí, aí o Remo tá lá dentro. Então, interessados em tomar a vaga do Remo, podem chegar pro Avaí e dizer, vamos aqui conversar. Rapaz, você também tá torcendo contra o time de Vamos incentivar o menino. Olha aí, Marco. Pode rolar. O meu time, o time de Los Pets. Eu tô torcendo contra o Remo, mas João Filho já quer torcer contra o Remo. Agora, essa coisa de malinha que sempre existiu e sempre vai existir no futebol... Tu tá chamando nós de malinha, né? Não, os jogadores que recebem. É uma coisa normal você pagar para um time ganhar. Agora, a mala branca, né? Se você não tem essa qualidade toda, vai adiantar essa malinha? Mas às vezes adianta, mano. Delto, por exemplo, chegou um amigo meu hoje à tarde e disse: será que vai rolar uma malinha do Palmeiras, uma mala branca, pra galera do esporte tentar complicar a vida do Flamengo? Marco, mas logo pro esporte, mano. Cara, ali você pode mandar um caminhão de dinheiro. Não tem o Flamengo tem outros adversários, não? Delton, o sub-20 do Flamengo ganha do esporte. É isso que eu tô dizendo. É melhor gastar com outros adversários. Que é melhor o Palmeiras gastar com o Fluminense, pro Fluminense correr contra o Flamengo. Quem mais que o Flamengo pega? Atlético Mineiro. É melhor botar uma mala branca para esses times, porque pro esporte... O Flamengo pega o Mirassol também. Tá entendendo? É melhor você gastar uma mala branca com esses times do que gastar com o esporte. Tá de brincadeira. Não dá não. Mas esse negócio de mala branca é um negócio impressionante. Aqui, todo mundo sabe dessa história aqui. Casa foi jogar com Boa. Aí, o Boa tem um dinheiro para ajudar o Icasa, não sei o quê. Aí o Icasa, não, a gente não pode abrir as pernas porque era antiético. E né? o jogo foi aqui. Aí foi que fizeram, não. A gente não pode abrir, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar os principais jogadores do time. Dispensaram o time Até todo. Porque, Delton, foram 9 jogadores e comenta-se que esses 9 jogadores já estariam apalavrados para dar uma facilitada pro Boa Esporte, né? Não, na verdade... Aí afastaram os caras. Não, na verdade, eles não queriam abrir o jogo pro Boa. Foram afastados. Não era abrir. Na verdade, assim, o Icasa não negociou com jogador nenhum. A história que rolou na época foi que o Icasa negociou nenhum. Afastou o 9 e botou o time reserva. Pronto. Porque, de acordo com as informações, ninguém ia chegar para jogar e dizer, abra o jogo, os caras não iam abrir, jogador profissional. Foi o que fizeram, afastaram os 9. Só que aí tinha os times que tinham interesse que o Icasa ganhasse do Boa. Aí os caras foram atrás, aí procuraram os jogadores que foram afastados. Nós temos X, aí juntaram 3X lá para dividir com vocês. Aí os caras que foram afastados chamaram o menino e disseram, olha, se vocês perderem o jogo, alguém vai levar vantagem, não são vocês. Agora, se vocês ganharem o jogo, tem X, X e X para nós. Vocês e a gente foi afastado. Foi o que aconteceu? Esses cabas correram, menino. Esses cabas correram, ganharam o jogo do Boa. O Casa ganhou 3-2. Eu tava nesse jogo também. Foi 3-2 ou foi 3-1? Foi 3-2. Acho que foi 3-1, não? Foi 3-1, eu acho. O Icasa jogou tão bem que já estava rebaixado. Que ganhou de 3-1 do Boa, que estava para subir. Foi 3-1, e nesse mesmo ano teve um jogo com a Ponte Preta aqui no Romeirão, que um membro da comissão técnica do Icasa na época me disse algum tempo depois que tinha um zagueiro, que por uma questão ética eu não vou citar aqui, até porque eu não tenho como provar. É uma história que me foi contada por um membro da comissão técnica do Icasa da época, que esse zagueiro recebeu um dinheirinho para dar uma facilitada contra a Ponte Preta, já era fim de campeonato, o Icasa tanto fazia ganhar como perder, não ia mais comprometer a posição do time, e o jogo estava 0-0 e a Ponte precisando ganhar. Aí teve uma bola cruzada na área, aí disse que esse zagueiro, rapaz, que é bem alto, ele disse que não subiu uma gilete, Delton. Ficou ali praticamente parado, né? Só que ele fez mexeu pro lado, não subiu, velho Miguel. Aí veio o atacante por trás dele, pum! Aí bola lá dentro. Final do jogo, Ponte Preta 1, Icasa 0.
Então, assim, infelizmente, essas coisas acontecem no futebol demais. Aquela vitória e o torcedor não sabe muitas vezes do que acontece nos bastidores do futebol, né? Aquela vitória da Portuguesa contra o Icasa, que rebaixou o Icasa, a Portuguesa já estava com o acesso garantido. Tava, sim. A informação que eu tomei conhecimento é que a Federação Paulista conversou com a Portuguesa e disse, olha, leve o time principal. Leve o time principal, acho que algum outro clube paulista era para se salvar do rebaixamento. E teve uma ligação da Federação Paulista. Essa história do Icasa, todo mundo contou na época, né? Depois do jogo. Que o Icasa afastou alguns jogadores, a informação que eu tenho é que o Icasa não procurou nenhum dos jogadores que ficaram relacionados para dizer assim, vamos perder o jogo. Não, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que os jogadores foram afastados para deixar o time mais vulnerável. E tem a informação que o Boa era para deixar o time mais vulnerável. E rolou até a informação que até uma graninha do Boa também, né? Aí ficou vulnerável, né? Aí ficou mais vulnerável. Mas como teve as malas brancas, aí as malas brancas, os caras correram e ganharam o jogo. E num exemplo mais recente, ano passado, última rodada, Ceará, para tentar voltar à primeira divisão, na Série B, contra o Guarani de Campinas. E o time do Guarani já estava rebaixado. O Ceará precisaria ganhar o jogo para defender só dele. Mas tinha outro jogo também em disputa, que era do Novo Horizontino. E aí, cara, o Guarani de Campinas, já rebaixado, endureceu esse jogo com o Ceará. O jogo terminou 0-0. E o Ceará subiu porque o Novo Horizontino foi derrotado no outro jogo. Então, quer dizer... Foi contra o Goiás, o jogo do Novo Horizontino, na última rodada. O Guarani, que estava só as camisas, os caras viraram o Super Saiyajin para não perder pro Ceará. Claro que teve uma grana aí no meio, né? Futebol... Terminou o Ceará subindo. Rivalidade, meu amigo, é uma coisa assim impressionante. A Chapecoense, aquele jogo de chapéus, a Chapecoense não queria ganhar do Icasa de jeito nenhum, não. De jeito nenhum. O Icasa que não foi competente para ganhar aquele jogo. A Chapecoense não tinha o menor interesse em favorecer o Figueirense à época. O Icasa não foi competente nem dentro, nem fora de campo. E alguns atletas que morreram no acidente estavam naquele jogo, né? Como o goleiro Danilo, era o titular. Deles, né? Não, o artilheiro, que é aquele menino. O Bruno Rangel estava no jogo também. A Chapecoense pediu para perder aquele jogo, o Icasa não foi competente para ganhar aquele jogo. O atual treinador da Chapecoense hoje, que é o Gilmar Dalpozo, era o treinador da Chapecoense daquele jogo. Eles não queriam de maneira nenhuma o Figueirense. A rivalidade pra você ver como é. Se você chegar para algum time agora na reta final, por exemplo. A Ponte Preta que por exemplo, a Ponte Preta, o que ela fez no campeonato? Vai me dizer que a Ponte Preta perdeu pro Brusque porque faltou bola contra o Brusque? Conversa é essa, homem? Pede pro Brusque daquele jeito e matou o Guarani pro Guarani não subir, meu amigo. Rivalidade é rivalidade. Aqui que a gente ainda tem umas, né? Delto Samal, o Mirassol divulgou a premiação por menino em caso de permanência na Série A. Oxi. Não, que é isso? Em caso, não. Quantos pontos tem o Mirassol? Se o Mirassol... Não, mas assim, a premiação permanecendo na elite. Já permaneceu. 10 milhões. Certo, pronto. Se classificar para Libertadores, mais 7. Para dividir entre elenco e comissão técnica. Uma boa grana, né? E pela vitória ontem contra o Palmeiras, cada jogador ganhou 50 mil reais. Por isso que os meninos correram daquele jeito. Rapaz, esse Mirassol jogou muita bola contra o Palmeiras. Lá dentro é difícil, viu? Lá dentro é complicado ganhar desse Mirassol. Segundo tempo, Delton, ainda foi um pouco equilibrado. O Palmeiras apertou, ali deu aquele abafa. O goleiro Walter fez algumas boas defesas, mas no primeiro tempo o Palmeiras não viu a cor da bola. E olha, Delton, muito provavelmente, sábado que vem, poderemos ter um novo líder do Campeonato Brasileiro, no caso o Flamengo. O Flamengo vai pegar o péssimo time do Sport, não tem a menor dúvida, rodada bônus para o Flamengo, 3 pontos garantidos. E o Palmeiras com 9 desfalques. É isso que eu tô falando mesmo. O Palmeiras com 9 desfalques vai enfrentar na Vila Belmiro o desesperado Santos, precisando ganhar de todo jeito. Então, para o Palmeiras ganhar do Santos com 9 desfalques é difícil. E levando isso em consideração, que esses 3 pontos do Flamengo contra o Sport é uma barbada, muito provavelmente deveremos ter mudança de liderança no próximo sábado. Eu só não gostei, ele já fez dois pronunciamentos a respeito desse assunto. Um na semana passada, retrasada, começou no final do mês de novembro, aliás, de outubro, e agora semana passada ele chegou
a falar a respeito desse assunto. Foram declarações do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, né? Isso. Presidente do Santos. Dizendo que é um absurdo o futebol brasileiro rebaixar 4 clubes. Que o futebol brasileiro não pode, num campeonato tão equilibrado quanto o campeonato brasileiro, não quer cair. rebaixa 4. Desde quando é pontos corridos o campeonato brasileiro? Desde 2003. 2003. De lá pra cá sempre caíram 4. Só agora que o Marcelo Teixeira descobriu que 4 é muita coisa. É porque o Santos tá caindo de novo. E vem com essa história que o futebol brasileiro deveria rever e repensar essa história de 4 clubes caírem agora, não sei o que, na reta final. Houve até colegas nossos de imprensa, de âmbito nacional, até se pronunciando a respeito desse assunto, porque o presidente do Santos já falou 2 vezes nesse assunto em 2 semanas seguidas, prevendo o quê? Uma queda do Santos e achando que depois de todos esses anos digamos assim, é muito pesado o fardo e cair em 4 clubes. Sempre foram 4. Já se fala em caso o Santos seja rebaixado, se o Neymar ficaria para jogar a segunda divisão do Santos, né? Não, mas não, ele só voltou porque o Santos voltou para a primeira divisão. Mas ele compra o Santos, não se preocupa não. Ele compra o Santos e vai brincar de dono de time, igual ele brinca lá com aquele futebol que ele tem também, né? Ele tá brincando com o carro do Batman dele. Né? Ele só não ajuda o time quando o time dele precisa, né? É uma pena, cara. É um cara extremamente talentoso, mas perdeu completamente o foco, me parece perdeu completamente o tesão. Não tem ritmo pelo futebol, de jogo, né? não tem explosão, não tem intensidade. O cara não é o fim da carreira que merecia um cara com o talento do Neymar. Que talento a gente não pode deixar dizer aqui que o Neymar é um dos melhores jogadores, mais talentosos. Afinal de contas, é o artilheiro da seleção brasileira. Ninguém fez tantos gols na seleção brasileira quanto o Neymar fez na seleção do Brasil. Mas, lamentavelmente, o final de carreira dele, se for esse aí que a gente tá vendo, né, é muito complicado. Quem pensar que ele vai pra Copa assim, ele não vai, não. Que eu acho que eu acho que não vai. O Ancelotti não leva, não. Pelo nome não leva. Vai ter que estar jogando bola. Vai ter que estar jogando bola para poder ir para a Copa. E tomara que essa situação que ele está vivendo agora, ele possa refletir um pouco, porque eu acho que ele ainda tem talento e vaga para a seleção se ele quiser. 18h25, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. Conosco do timaço da Vale Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. É na Clínica Sigma que você faz também os seus exames laboratoriais. Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. Entre em contato pelo WhatsApp 99203-5800. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, a administração do nosso amigo Caleb Cajueiro. Marco Valério, agora eu quero falar da Casa Com. Presta sua atenção. Chegou novembro, Black Casa Com. É o mês inteiro de preço baixo em todos os setores da loja para você comprar, construir ou decorar o seu lar. E olha, quanto mais você anda pela Casa Com, mais ofertas incríveis vai encontrar. Olha só, apenas 4 das dezenas de ofertas que você encontra na Casa Com. Vou citar 4 delas. Investimento Kumaru Soft Sedasa por apenas R$ 34,99 à vista, custava R$ 49,90. Tinta interna H Plus Hidracol 15 litros de R$ 110,90 por R$ 77,60 à vista. Argamassa C3 Casa Forte de 20 quilos de R$ 38,91 por R$ 28,90. E o Vera Top 12 quilos da Vera City de R$ 118,67 por R$ 79,90 à vista. Mais informações 3102-5100. Casa Com Home Center, Rua Doutor Mauro Sampaio 933, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Vem pra Casa Com, porque aqui a casa é sua. Pizzaria e Hamburgueria Uval. E lembrando, toda quarta-feira tem aquela promoção. Você pede a pizza, ganha o refrigerante. Na Pizzaria e Hamburgueria Uval também tem deliciosas lasanhas, beirutes, esfirras. É uma maravilha. Pizzaria e Hamburgueria Uval. Salve aí no seu celular o WhatsApp para fazer o seu pedido. 98842-9514. Atenção, você que é atacadista do
do ramo de semijoias ou quer iniciar seu próprio negócio, vá até a loja Juazeiro Dourados. Oferecemos melhores preços do mercado. Tem brincos infantis a partir de R$1,19. Lindas peças com zircônia a partir de R$5,90. Aliança a partir de R$3,79. Com 1 ano de garantia. Kits banhado a ouro com 40 peças a partir de R$ 84,90. E temos também relógios Oriente, Lince, Tecnos e Condor, todos legítimos, tanto no atacado como no varejo. Rua Santa Luzia, 263 no centro. O telefone Zap é o DDD 88996314322, o Instagram, @Dourado Joias. Black Friday da Motopeças Padre Cícero. Atenção, amigo motociclista e apaixonado por duas rodas. Vá anotando, hein? Nos dias 28 e 29 de novembro vai acontecer a Black Friday da Motopeças Padre Cícero. Capacete, jaquetas, acessórios e muito mais com descontos imperdíveis. Então acelera, dia 28 e dia 29, tudo para a sua moto no Black Friday da Motopeças Padre Cícero. Agora, Marco Valério, eu quero falar da Juazeiro Parafusos. Tem parafusos, ferramentas e ferragens há 25 anos vendendo soluções em fixação, ferramentas completa linha de ferramentas Bosch em novas e modernas instalações. Uma loja mais ampla, mais confortável, mais moderna, pensando em atender melhor os nossos clientes. Juazeiro Parafusos agora tem linha de calçados de segurança do trabalho e rolamentos industriais. A loja tá linda, bonita, enorme. Rua São Pedro 1768 no centro. O telefone 35123876. Delton Sá, Comercial ZM realiza a campanha de jardinagem Steel. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel e tem promoção. Você vai comprar na Comercial ZM, que está com Black Friday antecipado, carro de mão extra forte Tramontina, apenas R$ 359,90 à vista. Tem também roçadeira Steel, R$ 1.449 em 6 vezes sem juros. Meu amigo, lá na Comercial ZM tem pulverizador manual Jactor, R$ 362,00 à vista. Quer mais uma oferta? Olha só, deixa eu falar para você da Motosserra Steel, R$ 1.347 lá na Motopeças, aliás, lá na Comercial ZM, onde você encontra preços incríveis de Black Friday para você. Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero, 2370, próximo ao Cariri Shopping. Informações? É só ligar para Comercial ZM, 3511-9550. Agora eu quero falar da Rastro Pneus. Tem pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, bateria, serviço e mecânica. Quer cuidar bem do teu carro? Vai para Rastro Pneus, meu amigo. É isso mesmo. Rastro Pneus, daqueles mecânicos de primeira para você aproveitar. Rastro Pneus fica na Avenida Padre Cícero 1693. O telefone é o 3587-4195. E agora com vocês a palavra do Imperador nesta segunda-feira. Por aqui a gente segue falando de coisa boa. E eu falo do Motel Imperial, que é o local certo para momentos inesquecíveis ao lado de um alguém especial na sua vida. Conforto, higiene, qualidade, segurança, absoluta discrição no atendimento. Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. No Instagram, @Motel Imperial Oficial. A direção geral é dele. Dele quem? Nosso querido amigo grande desportista, André Lemos, que é primeiro suplente vereador aqui na cidade. Um abraço pra você, André. Beleza, meu caro João Filho. Agora eu quero falar, sabe de quem? De churrascaria e pizzaria. Não, churrascaria Mão de Vaca. Que pizzaria? Pizzaria é do Val. É churrascaria Mão de Vaca. Tem o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos e aqueles espetos que você sabe, é uma maravilha. Agora, hoje, tá fechado. Não vá agora à noite. Amanhã é dia de folga, rapaziada. Dá uma arrumada toda. Deixa pra ir na quarta. Aí você vai só na quarta. Na quarta-feira você vai. Sabe por quê? Porque na quarta-feira tem chopp dobrado. Amor, tu vai lá comer aquele pão de dois espetacular. Aí tem aquele torresmo, pão de alho, aquela carne de sol danada. E ainda toma chopp dobrado. Pede um, toma dois. Lá na churrascaria Mão
de vaca. Conosco também, Delton Sá, Diga. Cariri da Sorte. Ai, Atenção. eu doido pra ir pra Zé Manuelas ontem e não deu. Pois é, Delton Sá, olha só, domingo no prêmio principal, um carro zero, um Fiat Zero. Mobi mais R$5.000 pra Mas se você. eu ganhar, ainda vou pra Zé Manuelas com esse dinheiro. Muito esse carro bem, aí. Delton Sá, Vou. pronto, aí ó. E ainda tem 5.000 no primeiro prêmio. Sim. Dá pra comprar o peixe lá. Sim. No segundo prêmio, uma Honda Pop. Já tem até uma casa que me ofereceram lá na praia de Manibu, que é a primeira praia dentro do Ceará que sai ali do Rio Grande do Norte. Depois que você sai das Zé Manuelas, a primeira praia que vem é Manibu. Você Bom pensa que tá em demais, Malibu, mas na verdade você Lá vai pra Manibu, né? Manibu. É. Lá, não. Aí é parecido com Malibu. Lá. É. Olha só. E no terceiro prêmio Diga. tem uma Honda CG Start. E no prêmio principal, como já disse, um Fiat Mobi mais 5.000. No Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500, tudo isso com dupla chance. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você já deu uma passadinha nas lojas Fox? Não? Pois vá logo, meu amigo. Vá Vá, amanhã cedinho. tem Black Friday Ou vá lá. hoje pro shopping. Sabe por quê? Vá. Porque tem muito celular com ofertas. Mas Nossa, eu vou te carreira. falar apenas 3. Só três. Só 3. Mais um. Ó, Redmi A5 de 64 GB por apenas 559. 559, tá barato, tá não? Agora, se tu quiser ele de 128 GB, sabe quanto vai pagar? Quanto? R$670. Mas, se você quiser um pouco, C71 de 128 GB, tu vai pagar só 680. Não demore não, meu amigo, porque a promoção é até durar o estoque do Black Forte. Pré-Black. Eu falo pra você no timaço da Vale FM dos produtos Panebom Pão Nosso. Pão Esse hot é dog, bom. hambúrguer, pão de forma, burgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... Sequilhos. Tem também a linha integral, light multigrãos, aveia 100% integral. Olha, produto de qualidade. Vai no supermercado, já sabe. Compra os produtos da Panebom Pão Nosso, que também tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Agora eu quero falar da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Referência em bolsas, carteiras e acessórios sempre em sintonia com o que há de mais moderno estilo e sofisticação. Siga nosso Instagram, @Ramagem Couros. Jumas Esportes, o maior e mais completo estoque de material esportivo da região. Na Jumasa tem tudo para você praticar o seu esporte: chuteiras, societies, tênis, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas, placas para a premiação do seu torneio. Ainda tem, né, uniforme para você formar o time do bairro aí, do seu condomínio, camisas do seu time de coração, tudo com a qualidade e preço baixo da Jumasa Esportes. Fica no centro de Juazeiro, Rua Santa Luzia, 297, ali ao lado do Bradesco. Agora eu quero falar, sabe de quem, Marco Valério? Do De vereador quem? Chagas Moura, paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, esse é o nome. Quarta-feira tem sorteio, Marco Valério. É isso, Delton. Quarta-feira tem sorteio. João Filho também quer falar. O que é que ele quer falar? Eu falo do melhor posto do Cariri, o posto Asa Branca. Para você abastecer o seu carro, sua moto com qualidade, combustíveis da marca Petrobras, preços especiais. Você pode aproveitar e conhecer também a loja de conveniência, que é uma maravilha, sempre com ofertas diárias para você. Abre às 7 horas da manhã até às 10 da noite. Novidades, promoções, atendimento diferenciado para você. Aonde? Lá no posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Fica bem próximo ali, Delsa, lá do aeroporto, bem pertinho. Muito bem, agora eu quero falar dos produtos da Black Friday Beira Rio. Tem cimento Poti, 50 quilos, o saco 41,50. Tem porta decorada Mogno BVM para você, só 154,90. Tem coluna 5x16 de ferro de 8 milímetros, com 6 metros apenas 67,90. Mas não para por aí não, que você compra cerâmica em oferta. Você compra também furadeira Tramontina 199. Tem serra Tico-Tico Tramontina 490. Tem cerâmica Araripe 23,90. Tem caixa d'água Bacoftec
de 1.000 litros, R$ 349,90. E tem bacia com caixa acoplada, Gardenia Mari, só R$ 359,90. Sabe aonde? Na Black Friday da Madeireira, Beira Rio. Agora eu vou falar de uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. É uma delícia, papai. Lá na Praça do Pio 12, vá degustar o seu Baleia Burger. Comece bem a semana com Baleiaço, um Baleia Burger especial para você. Eu andei ganhando uma aposta aí, tô esperando pagar. Eita, era Sou baú, mesmo, rapaz. Eu não sou baú, tô esperando. Olhei pro rapaz ali pra ver se ele se manifestava. Vixe, Marco Valério. Mas era mesmo, era pra pagar hoje, Marco. Marco, mas nós vamos providenciar pra pagar amanhã. Eu prometo ao senhor que amanhã o senhor recebe seu pagamento. Não, mas não é só você não. Não tem como eu ir lá no também, Baleia agora é. pra resolver, não. Eu esqueci, ó. Eu, como Deus menino, eu me esqueci. Aí, Viu? aí eu estou junto com o Delta nessa situação. Projetamos a operação para amanhã. Não, pode deixar que amanhã não passará. Delta se manifesta, aí ele diz projetamos. É bom demais, viu? É bom demais, Júnior. É uma rodada de Delta e eu tô certo. Vamos mudar. É bom demais, filho. Bota a hora, JF! Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 39 minutos, 6h39. Hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. Bora movimentar a reportagem do Timaço da Vale FM. É só o senhor dizer onde é. Com o Icasa. Verdão do Cariri. Em nome de Diniz Supermercados e canto a canto, em todo canto tem um Diniz sempre pertinho de você. E comece bem a semana economizando. Hoje já foi no Diniz hoje. Super econômico. Já fui hoje no Diniz. Comprei refrigerante, Fanta Caju, Coca Zero. Comprei Iti laranja. Ei, tu gosta de Fanta Uva? Também gosto de Fanta Uva. Eita, rapaz. Fanta Uva, eu gosto de Fanta Uva. É gostosa. Eu gosto de Fanta Uva. Fanta Uva. Eu comprei uns biscoitos da Piraquê, aquele que vem com chocolate, Marco Valério. O Iti, tu já tomou o refrigerante Iti da Itaipava? É bom, Marco Valério, o Iti. Não é assim uma cajuína São Geraldo. Não é. Mas a cajuína é boa. boa demais. Então, é o que eu tô dizendo, não é a cajuína São Geraldo, mas é boa. Caramba, O que Iti. delícia, olha, uma simbiose marcante esse. Ele tá lhe ouvindo ali. Tá me ouvindo. Ele tá lhe ouvindo. Você Ele tá tá vendo? fazendo até Roger Ele Taylor mandou o agora. áudio aí, mandou. Pra mim, não. Ei, tu sabia que Alan imita aquele cara Zé do Caixão? Não, sabia não. Ora, imita Zé do Caixão. Eu sei que ele tá fazendo Roger Taylor Não, agora. chama ele aí pra ele imitar Zé do Caixão aqui. Chama ali, Alan ali. Chama ele. É, pra ele fazer ao vivo. É bom ele fazer ao vivo. Marca, ele imita Zé do Caixão, Uma simbiose. dizendo que vai mandar um lanche pra João Filho. Maravilhosa. Yes. Rapaz, sabe. e roda e acaba comigo. Não, é porque eu tenho culpa se Zé do Caixão disse que Esse queria lhe dar um lanche. Não, mas Eu vou fazer o quê? Algo maravilhoso. não. Que eu sou fã de vocês. Tá bom, deixa Enquanto o Alan chega, deixa eu falar aqui que Vá, faltou, Marco, Deus, falar de desculpa. Só Fumê Service. Perdão, mano. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance e qualidade no serviço. Agora Você não já posso mais sabe, meu amigo, é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408. Rapaz, esse Delta não vale nada, viu? WhatsApp 988054899. Vem aqui, Alan, por É favor. Delta que tá lhe chamando. Vem aqui, Alan. por favor, Alan. Por favor, chega aqui nesse microfone aqui bem rapidinho. Que esse rapaz tava nesse instante limitando aqui. Agora chegou a hora de você dizer que Zé do Caixão tá oferecendo um lanche para João Filho. Vá, diga que ele vai comer um baleia burger, vá. De repente, à meia-noite, levarei 50 hambúrgueres gigantes, 2 litros de suco de goiaba para João Filho. Aê, rapaz, Aí, ó. mas foi legal mesmo. É, viu? rapaz, quem conhece Zé do Caixão
Né? Tá E aí. dessa assombração, João Filho não tem medo? Tem nada. Ei, tu sabia que João Filho tem medo de alma, Del? Tem, eu sei. Pergunta Ó, a Zé como Filho. era o nome do Pergunta daquele... a seu Félix. Como Ele era, tem o nome, medo de alma como era o aqui. nome daquele seu... Como era o nome do vigília? Afonso, seu Seu Afonso. Afonso. Seu Afonso, tu sabe dessa história? É. Seu Afonso, João Filho ficava com medo aqui e dizia: seu Afonso, fecha aquela porta ali atrás. Seu Afonso, sem vergonha, passava abaixo aqui, trouxe um lençol de noite. Aí botou um lençol. Mas ele não fez só isso, não. Aí passou correndo aqui na porta. Aí João Filho apresentando de madrugada, olhou pro vidro aí viu, sabe? Aí tinha aquele. Não tinha esse o vidão aqui, né? Que tinha ali. Aí seu Afonso ficava aparecendo aí João Filho pra ir no programa aqui. Pois tu acredita que João. É, eu sei. Ó, pro nosso ouvinte entender, o João Filho, ele apresenta um programa, De madrugada. às vezes, de madrugada. Às Aí vezes. ele fica... não é porque tem, às vezes, ele faz horário do Adalberto. Aí ele não tá de madrugada. Não, porque assim, não é sempre, né? Não tô sendo sincero, não. Não é sempre. Aí, às vezes, quando ele faz de madrugada, ele tem medo de alma. Tem. Porque fica só ele e o vigilante ali fora. Aí, aí quando é Zé Filho, fica só o ronco. O vigilante dorme Quando é Zé Filho, fica só o ronco. Ei, o jovem tá ouvindo, rapaz. Foi por acaso ouvindo a rádio. Bom, mas voltando aqui para o esporte. Foi boa, Delto, essa? Foi. Às vezes a gente fala de esporte também. Às vezes. Às vezes esse programa fala de esporte. fala de esporte. Então, em nome de Diniz Supermercados, vamos falar do Icasa. Como é que foi o Verdão nesse fim de semana, meu querido PPV? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, Delto. Boa noite, Anderson. O Verdão do Cariri foi até a cidade do Crato no último sábado e empatou em 3-3 com a equipe do Crato. O Icasa abriu o placar com um belo gol do Júlio César, filho do Cristóvão. Marcou um gol olímpico no Mirandão. O gramado do Mirandão chamando a atenção pela qualidade, viu, JF? Que bom, já não era sem tempo, né? É. Desculpa aí, viu? Tu é doido. Já Tá não era bonito, sem tempo. tá bonito. Cuidaram. Cuidarem de uma praça que é importante, de uma praça esportiva, né? E aí Que o mesmo exemplo vá para a Barbalha também. Isso. E o time do Crato acabou virando o jogo para 3-1 e o Icasa foi buscar o empate na segunda etapa. O Verdão do Cariri se reapresentou hoje, fez um trabalho regenerativo, a garotada do Sub-17. O Crato ainda reclamou de um possível pênalti não marcado. Dois dos 3 gols do Crato foram de pênalti. Diga-se de passagem, como diz o craque Ainda Neto, queria um terceiro. ele né? queria um terceiro para pedir música, né? E aí 3-3 Mas chamaram o VAR, foi pênalti mesmo, como é que foi? teve uma carga, mas qual é a justificativa, JF? A carga não foi o suficiente, né? Não, eu não sei que eu não vi o lance. Não, é igual aquela do Ei. Gustavo. Rapaz, que é isso, cara? não, se eu Deixou nós tivesse- com fome se eu hoje. tivesse visto ficou o lance- irritado, Ficou, rapaz, não sei ficou e por não quê. gostou. Não, se eu Zé do tivesse Zé do visto. Caixão. Pois é, Caixão. Zé do Se eu Caixão. tivesse visto o lance, eu dava a minha opinião. Agora, eu tive informações, comentários em redes sociais de que foi pênalti, Foi. claro, em favor do Teve a Crato. carga. Então pronto. Não se discute. Se foi pênalti, foi merecido, acabou-se, né? E aí, Não, o mas Ricardo- não foi marcado, né? O Crato reclama de um pênalti não Ah, marcado. um terceiro Um pênalti. terceiro. Isso. Há informações Então, que circula que foi dizer pênalti, mas É, eu não vou foi fazer marcado. igual a você, eu não tava Deixa eu lá, terminar não mesmo vi. de falar do Icasa, mas... Pois não, meu querido PPV, Não, pra vamos tirar lá. onda. Já chegou a mensagem Não, de chegou onda um aqui também que eu vou botar no ar já já. Aí o Icasa trabalhará toda a semana, porque sábado tem clássico, 15h30 no CT Praxedão, Icasa e Guarani. Com o resultado, o Icasa é o segundo colocado, se mantém na zona de classificação, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate. Quem é que tá liderando até agora? O Crato tem 3 jogos, 5 pontos. Mas o Cariri só jogou uma partida até agora, né? Isso. Se o Cariri ganhar o seu jogo contra o Barbalha, Vai pra 6 pontos. vai para 6, o Barbalha só poderá chegar a 3, e aí já classifica o Icasa. E Sexta- o Crato. Sexta-feira eu estava ocupado, eu não tive como ouvir o programa. E me fizeram a pergunta hoje, eu não soube responder. Eu disse, não, quando for mais tarde no programa, eu vou perguntar. Houve alguma informação de que o Icasa estava recorrendo ao STJ de alguma situação? Não, né? Aqui Oficial não. É. Aí me perguntaram hoje, eu disse, não, a única o Icasa hoje só faz um questionamento depois da perícia. É em relação àquela história da sucumbência dos advogados da CBF, que levam mais 10% do valor do Icasa, né? Aí explicou naquele dia, 22 milhões e meio, com mais os 7 milhões e meio, que corresponde a 10% do Se valor. for 75,
se for 75, o Icasa está tentando, junto à Justiça do Rio de Janeiro, diminuir esse valor. Mas é lá no próprio Rio de Janeiro, né? Lá onde vai 30 ter, milhões, né? onde está acontecendo nesse momento a liquidação da dívida para depois ter a execução da dívida. A liquidação é chegar ao valor, estabelecer tal e ser pago. E o Icasa está nessa fase ainda. A única questão que eu conheço e que me perguntaram hoje, eu disse, não, o que eu estou sabendo é que o Icasa está questionando junto ao tribunal no Rio de Janeiro, é esse valor dos advogados da CBF, uma sucumbência que tem lá, que o Icasa está perdendo mais 10% do montante da indenização que ele receberia. Mas, até porque já foi caso encerrado, né? Se já tem transitado julgado, não tem mais o que fazer no STJ, se ele já mandou de volta para o Rio de Janeiro. Aí eu disse a pessoa, rapaz, não sei. Aí, então acho que não deve ter sido em outro local que deve ter veiculado, né, essa situação. Valeu, Pedro Paulo Vieira. Notícias do Icasa para Diniz Supermercado. Chegou um áudio aqui, Deltsar. Bota aí, Marco Aurélio. Ó. Rapaz, pense numa resenha. Eitas figuras. Até o Alan Duarte entrou na roda, rapaz. Tá vendo aí? Eu não reconheci a voz. Pois é. É uma das vozes mais bonitas do rádio cearense. É Faria Júnior? É. Eu lembrei do Faria Júnior. Lembrei do Faria Júnior. Gente boa. Faz todas as manhãs, a partir de 7 horas, de 7 às 10 da manhã, na JM 107.1. Grande Faria Júnior, gente boa. E escuta um pouquinho e tu imita. Agora é difícil, viu? Fazer aquela narração de notícias que o Faria Júnior faz com maestria. Eu, sinceramente, eu faço umas gravações lá pra JM, quando eu escuto as do Farias, fico com vergonha das minhas, não vou mentir. Fiquei com vergonha das minhas. Eu digo, rapaz, o homem tem, viu, uma narrativa nas informações muito boa. Meu amigo Faria Júnior, gente boa demais. Farias, depois eu vou mandar o dinheiro pra você quando você vier de Brejo Santo comprar uns tênis pra mim lá na Reebok, do Brejo Santo. Rapaz, o André Padim comprou uns tênis lá, rapaz. Lá, ó, pra tu ter ideia, é no nível do preço da Jumasa, mano. E o bom, Delto, que André Padim, ele comprou esses tênis novos pra ir lá pra Lima. No Peru. Ele vai, Delto. É um sapatênis que ele comprou lá, muito bonito. Graças a Deus que ele vai. Sapatênis, muito bonito. Pois vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho tem Anderson Luiz para falar do time do Guarani, tem Kilmer de Campos diretamente de Fortaleza e muito mais no último bloco aqui do seu descontraído Vale Esportes. Vale FM. O Cariri da Sorte desta semana tem carro, motos e muito dinheiro. No primeiro prêmio tem R$5.000 pra você. E no segundo prêmio tem moto, uma Honda Pop 0 km. E no terceiro prêmio tem uma Honda Start 160 0 km. No quarto prêmio tem um Fiat Mobi 0 km mais R$5.000 em dinheiro. E tu pensa que acabou? Ainda tem R$5.000 no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. Então corre, garanta já o seu título com nossos vendedores pelo aplicativo ou pagando via Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Sabe o que tá rolando no bairro Triângulo? Pavimentação através do Psyu Juazeiro. São 36 ruas que recebem pavimentação asfáltica, além de nivelamento, canaletas e meio-fio. Mais de 15 milhões de reais investidos, tudo com recursos do município. Com isso, a população terá todo o bairro Triângulo saneado e pavimentado.
é mais saúde, segurança e qualidade de vida. E muito mais vem por aí. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem Proteção Veicular. Vale FM, Vale FM, Delton Marco Valério, o que seria do Vale Esporte sem João Filho, Marco Valério? Nada. Tem aquela música, nada, nada. João Filho, até quando ele fica calado, ele dá audiência no Vale Esportes. Que o povo pergunta, por que é que João Filho tá calado? João Filho tá falando por quê? Não sei o quê. João Filho hoje tá calado, o pessoal precisa entender, porque o Palmeiras perdeu. Aí ele ficou chateado. Ele ficou chateado, que ele é palmeirense, ele queria que o Palmeiras tivesse ganho. Pois Delton, eu não fiquei chateado, não. Mas é porque você, como diz João Filho, é torcedor do Flamengo, não é do Palmeiras. Não, sou não. João Filho, pra quem é que Marco Valério torce? Diga aí. Tô bebendo água. Vixe. Eita, Delton, aí foi contigo agora, viu? Desiste. Aí foi contigo, viu? Aí depois fica, me ajude. Como é que acaba levando a burdoada dessa aí? Você hoje foi o que menos me ajudou. Vixe. Puxado que era contigo, Delton. Então foi comigo. Foi contigo mesmo. Desculpa aí, João Filho. Não era minha intenção, não. Foi sem querer. Mas tudo bem. Cala tua boca, asilado do diabo. Dito isto, a Comercial ZM continua com sua campanha de jardinagem Steel. A Comercial ZM é concessionária Steel para a nossa região. Tem aí profissionais capacitados, peças de reposição e tem promoção de Black Friday. Tem pulverizador a combustão, R$ 2.499 em 3 vezes sem juros. Roçadeira FS 55, 1.449 e você pode parcelar em 6 vezes. E tem a roçadeira FS 120, R$ 1.939 e especificamente essa roçadeira você pode parcelar em 10 vezes sem juros. E tem uma série de produtos também com preço de Black Friday, preço especial para você. Lembrando que a Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero 2370, pertinho do Cariri Shopping. Marco Valério, vou ali tomar água que eu vou me recompor, viu? Tá bom, Delson, essa foi demais, hein? Bora trazer o nosso querido Anderson Luiz. Em nome de Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Fala, Ansu, boa noite. Boa noite pra você, Marco, boa noite, Delton, boa noite, PPV, boa noite, João Filho, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, o Rubro Negro Juazeirense, que no próximo final de semana terá rodada dupla
Sub-20 joga pela manhã e o Sub-17 joga à tarde pela Copa Aloísio Gregório. O rubro-negro juazeirense que já está essa semana, tem semana cheia de trabalho, porque são 2 jogos importantes. Um é a estreia, um marca a estreia do Guarani no Campeonato da Liege, Sub-20, e o outro, o Guarani precisa de um resultado positivo contra o seu principal rival, que é o Icasa, e o jogo é sobre os domínios do Verdão do Cariri. Então esse jogo tem um gostinho especial. E mais ainda, porque o Guarani acompanhou essa rodada de camarote. Na quarta-feira, a rodada será terminada na próxima quarta-feira, com o jogo entre Cariri e Crato. E esse jogo vai definir muitas situações, principalmente a pressão em cima do rubro-negro juazeirense, da garotada do Sub-17. Porque se o Barbalha vencer o jogo, joga o Guarani já para fora da zona de classificação. E aí o Guarani precisa da vitória diante do Verdão do Cariri de um clássico e vai jogar o último jogo diante da equipe do Barbalha. Então, esse jogo da próxima quarta-feira entre Cariri e Barbalha também vai chamar bastante atenção do rubro-negro juazeirense. E tomara que o Guarani consiga uma vitória, né? Claro, nada contra o simpático time do Barbalha, mas como a gente está aqui falando do Guarani, pro torcedor do Guarani é importante que o Guarani busque a vitória. Da mesma forma, pro torcedor do Barbalha também vai torcer para que seu time vença. Isso é absolutamente normal. Agora, o Guarani, ele busca a sua classificação e o Barbalha, de uma forma desesperada, vai ter que tentar a vitória, senão vai ficar fora logo na primeira fase. Como eu destaquei, na quarta-feira o jogo entre Cariri e Barbalha define toda essa situação. O Guarani joga no final de semana contra o Icasa e aí, de fato, definem a classificação os dois na última rodada. O clássico é Icasa e Guarani. Icasa e Guarani. Por isso a responsabilidade é maior pro Guarani. Ó, a pressão tem em cima. Rivalidade assim nessa categoria Sub-17? Ou o pessoal leva mais na boa? Não, é um jogo como outro qualquer. Porque no profissional tem rivalidade, não, no Sub-17 é comparado. Do mesmo jeito. A garotada tem um gostinho especial. Inclusive, antes do jogo contra a equipe do Crato, a garotada só falava no clássico diante da equipe do Icasa. Então, já tem esse gostinho especial para a garotada do Sub-17 do Guarani. E mais ainda por essa pressão. O Guarani precisa vencer esse jogo de qualquer jeito para poder ficar numa situação estável na zona de classificação. E principalmente com essa pressão do jogo da quarta-feira. Dependendo do resultado, o Guarani pode se complicar um pouco mais na tabela de classificação. E esse time do Cariri é bom, né, Anderson? Muito bom o time do Cariri. Muito bom mesmo. É bom, é a parceria do Hoje Campo Grande. É o favorito para ganhar esse torneio, né? Apesar de ter jogado só um jogo, é o favorito. O Crato já está classificado, basicamente classificado para a próxima fase. E aí depende de uma série de situações, principalmente para o Guarani. Como eu disse, a pressão maior hoje é em cima do Guarani. E a disputa principal por essa última vaga está entre Guarani e a equipe do Barbalha. É verdade, você tem toda a razão. E eu acho que a preço de hoje, claro que isso pode mudar, porque teremos jogos ainda. Mas a preço de hoje, o Barbalha é quem está ficando fora. Sim. É o time que está se complicando nessa fase, onde de 5 se classificam 4. Então só um fica fora. Mas, obviamente, que o Barbalha também terá a sua oportunidade. Né? Vai pegar quem é o Barbalha? Pega o Cariri. Cariri. É outra pedreira. É outra pedreira, né? Não é fácil, não. Valeu, meu querido Anderson Luiz. Obrigado pelas informações. O time do Guarani em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto em todo canto. E um abraço pro meu amigo Marujo. O Marujo é o Bernardo Neto, grande torcedor do Guarani. E um abraço também para seu Messias, lá na Rua do Rosário. Já voltou de São Paulo. E obviamente que o seu Messias está ligado também no programa Vale Esporte. Vamos direto com o Kilmar de Campos, trazendo as informações. Fala, Kilmar, boa noite. Delton Sá, rapaz, deixa de brincadeira. Você sabe que eu gosto de você, Los Pérez é outro. Exato. Agora, antes de... Mas faça a vinheta. Faça a vinheta. Como é? Faça a vinheta. A vinheta. Mirassol! Que poda. Tá bom? Esse programa tá esculhambado mesmo, viu? Vai, Los Pérez não vai ser um bibi nunca. A Rocha. Ai. Meu filho, não fique triste não, ó. Você vacilou, doutor. Você não pode querer ser campeão brasileiro e perder um joguinho em casa. Eu ficaria triste se eu torcesse pra um time ali que é um bufão. Calma, João Filho. Tenha calma, João Velho. Isso aí eu ficaria triste, mas né? Só tenho motivos pra sorrir. Apesar dos pesares.
Esses pesares são deixar de papo furado. Bom, aqui na capital cearense, o time do Ceará voltou para casa e voltou com uma vitória importante. Até porque o time do Ceará nunca havia vencido pelo Campeonato Brasileiro o time do Corinthians jogando lá em São Paulo. Venceu 1-0, volta para casa, tem 42 pontos e as contas que os matemáticos fazem é que com 44, 45 livra o pescoço. Alguns se atrevem a falar que com 42, que é a pontuação que o Ceará tem hoje, já se livrou. Eu não cravo isso. Eu estou na hora e na onda do 44, 45 para o Ceará escapar. O Ceará ainda precisa, pelo menos, ainda joga 6 vezes. Não é possível que o Ceará não consiga 3 empates para se livrar de uma vez por todas da divisão B do Campeonato Brasileiro. O time do Fortaleza vacilou, né? De novo, jogando em casa contra o Grêmio. R$ 186.737, 15.718 pagantes. O Fortaleza tem um jogo a menos em relação ao Ceará. Faz esse jogo quarta-feira lá em BH contra o Clube Atlético Mineiro, aproveitando a data FIFA, já que a seleção brasileira joga sábado, 13h em Londres, contra a seleção de Senegal, e na outra terça de amanhã, há uma semana, em Lille, na França, às 4h30, contra a seleção da Tunísia. Então, quarta-feira agora, o Fortaleza enfrenta o Clube Atlético Mineiro. Fortaleza está numa situação delicada, tem 30 pontos, contra 32 do Juventude, 33 do Santos, 35 do Vitória, 37 do Inter, porque o Sport já foi com 17 pontos ganhos. O time do Ferroviário ganhou a primeira. Você fala que é bufão, mas é o time mais roubado aqui da capital cearense. O time do Ferroviário venceu a primeira, tem 5 pontos, ao lado do Itapipoca, 3 pontos para o Atlético, 2 pontos para o Fortaleza e 2 pontos para o Quixadá. Passam 3 dos 5, só que o primeiro colocado pula direto para as semifinais. Segundos e terceiros colocados irão jogar as quartas. No outro grupo, o Tirol lidera com 9, o Ceará tem 6, o Maracanã 6, o Vila Real de Sobral 3 e o Caucaia está zerado ainda na classificação da Copa Fares Lopes. Conferindo os resultados da Fares Lopes no final de semana: Ferroviário 2, Atlético Cearense 1, Itapipoca 3, Quixadá 0, Caucaia 0, Maracanã 1 e o Tirol venceu o Vila Real de Sobral pelo placar de 1-0. Foram os resultados do final de semana. Passado a limpo o futebol cearense aqui da capital, foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Quilmer de Campos! Marco Valério, só aqui no finalzinho, mandar um abraço pra galera da Cea Júnior. Rapaz, eu dei uma passadinha lá no campo do Guarani. Eu soube que foi um sucesso também no Campão do Horto. Também, Marco, muita gente no Campão do Horto, muita gente lá no campo. E nós tivemos a definição das finais, tanto da primeira como da segunda divisão. Na segunda divisão, Marco Valério, Timbaúba meteu 3-0 no Santa Cruz do meu amigo Dinho, tá na decisão. E os abençoados perderam para a Raposa. Empatamos, viu, PPV? Tu ganhou um, eu ganhei outro. 3-2 para a Raposa tá na final contra o Timbaúba. Na primeira divisão, eu acertei um e PPV outro. O Cruzeiro do Pio 12 venceu o Novo Horizonte por 2-1, tá na decisão. E o Imperial perdeu 3-1 para Chapecoense de novo na decisão pelo terceiro ano seguido, em busca do tri na primeira divisão lá da ACA Júnior. Daqui a pouquinho no nosso Esportes SA, nosso canal no YouTube, tem os gols, viu, Marco Valério, que a gente vai apresentar desses jogos. Tá bom, Marcão? Tá certo. Marco Del, tem tempo rapidinho. Um abraço pro nosso amigo Tico da Buchada, o Divan, o Joel, o Austin, o Arnaldo e o Ronaldo, seu Bebeto e o seu Taveira. E o Tico informa a você, Deltsar, e a quem tá escutando, que todo dia tem buchada até a virada do ano. Eita, rapaz. Não vai ter um dia sequer que não tenha buchada lá. Esse Tico é topado. Vamos para bora, Marco Valério? Vamos lá, Delton Sá. Os jogos das 7 da noite, o jogo das 7 da noite já começou, JF? Na verdade, são dois que começam às 19 horas. A Chapecoense com o América Mineiro e o Botafogo de São Paulo contra o Amazonas. 0-0 nas duas partidas. Eu tô torcendo pra Chapecoense voltar pra primeira divisão.
E eu tô torcendo contra o seu time, o Remo. Mas homem, diga isso não. Tô torcendo contra o seu time. Eu quero que suba o Goiás, não quero que suba o Remo, não. Los Pedes torcia pelo Remo, né? Mas rapaz, aquilo é uma tapioca Só da foi bexiga. deixar de torcer, tá? Só o Remo tem uma coisa pra boa subir. se o Remo subir, que é pra ele aprender que o sangue ruim era ele. Pronto, quando ele saiu pra ele E o aprender. time dele foi rebaixado, né? Exatamente. Tem esse lado bom aí se o Remo subir, que é pra ele aprender. Agradecer a quem está no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Lembrando que daqui a pouco tem lá no YouTube também o Esportes S.A., Delton. Exatamente, Marco Valério. E o Vale Esportes volta amanhã. Amanhã, 18 horas. Será que amanhã João Filho fala? Eu não sei, ele tá com esse emburrado aí. O cabo, eu fui brincar com ele, só faltou bater em mim ali. Falar o quê? Não. O que o senhor quer que eu fale? Eu tô Fazer o programa, né? Não, eu tô aqui toda noite. Não, eu sei que você tá. Até o dia que você. madrugada. Até o dia. E às vezes de madrugada, como o senhor Exatamente. disse. Tô correto, às vezes de madrugada também. Um abraço, gente. A gente volta amanhã, né, Delton? Ele me deixa fora com o rabo aí. É bom demais de Vale Era pé Esportes. mais não. Até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Resultado econômico maior do que a